desilusões eu te chamei. Apesar, shalom, shalom, povo de Deus, chamei, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso e cuido de tudo que te faz chorar. Amém, gente. Shalom, shalom. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos compartilhando essa live. Deus tem algo do trono para nós nessa tarde. Amém. Que te faz chorar. Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém, povo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, cara de meio-dia, né, Alex? Ai, Alex. Glória a Deus. Como é que vocês estão, povo de Deus? Vocês estão bem? Como é que tá as coisas por aí? Como é que tem sido esses dias para vocês? Como tem sido? Como que as coisas têm acontecido por aí? Tá tudo ok? Hein? Aleluia. Rose, minha filha, senti falta de você na oração ontem. Pode entrar, nós queremos. Olha, eu que errei, não foi a música, não. Vou cantar. Eita, glória. Dias desafiadores, isso aí. Gente, nós que estamos na preparação para Yom Kippur, tá sendo puxado, viu? Nós estamos sendo desmiunçados pelo Senhor. Nós temos sido desafiados assim, ó, esmagados. Mas se nós permanecermos firmes dentro daquilo que Deus colocou sobre nós, nós vamos vencer todos esses obstáculos e nós vamos alcançar tudo aquilo que o céu já preparou e já reservou para nós. E nós vamos poder dizer, valeu a pena toda guerra, valeu a pena todo desafio, valeu a pena tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei. Você vai dizer, valeu a pena. Viu? Mas não é fácil. Permanecer firme no meio da guerra não é fácil. A vontade de desistir, a vontade de parar, a vontade de recuar, a vontade de chutar o pé no balde, largar tudo de mão. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós acreditamos na promessa dele, nós nos posicionamos, a nossa vida muda, a nossa casa muda, os nossos sonhos mudam, os nossos projetos mudam e as coisas vão sendo concretizadas para a glória de Deus, porque Deus faz isso, Deus cumpre na nossa vida. Amém? Então, que nós possamos permanecer firme naquilo que cremos e naquilo que acreditamos, porque Deus é poderoso, Deus é fiel para fazer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu elevo, Senhor, o meu coração, a minha mente, papai querido, cativo ao Senhor. Eu coloco agora, Pai, a minha vida na total dependência do Teu Espírito Santo, pedindo mesmo, Pai, que o Senhor governe os meus lábios, que tudo aquilo, meu Deus, que for liberado nessa live, Pai, que seja direção do Teu direção do Teu Espírito, Pai. Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai, que eu desapareça, mas que o Senhor cresça, que o Senhor resplandeça, que a tua glória, Senhor, venha fluir. Pai, que nós possamos ser preenchidos, que nós possamos ser alicerçados na tua palavra, que nós possamos, papai querido, ser abastecidos, Pai, pelo teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, é o que eu te clamo, ó Deus de Israel. Pai, que o Senhor cumpra a tua promessa, que o Senhor cumpra, papai querido, aquilo que o Senhor já determinou. Na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que te adoram, Senhor. Jesus, graça te dou, Pai, pelo teu amor e pela tua lealdade para conosco, Pai. Porque um dia nós todos estávamos destituídos da tua glória, mas o Senhor nos escolheu e nos separou
preparou para uma grande missão sobre essa terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus, o soberano, o Deus criador dos céus e da terra. E eu quero aqui deixar uma palavra para vocês. E a palavra que eu quero deixar ela está em Salmos. Nós temos um propósito de lermos Salmos todos os dias. E hoje nós vamos ler Salmo 16. Aleluia. Porque nós cremos que o Senhor fará coisas grandes em nossas vidas. Nós cremos que o Senhor trará sobre nós o transbordo dele. Nós cremos que ele vai transbordar com bênçãos sem medidas ao nosso favor. Amém? Aqui a palavra de Deus diz assim. Aqui Davi, né, ele clamava ao Senhor, né, e ele orava, pedindo a Deus uma proteção. Né? E aqui diz assim, ó: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bens nenhum além de ti. Enquanto aos santos que há na terra, digo, são eles os notáveis. São eles os notáveis, em quem está dando o meu prazer. O meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, nem os meus lábios invocarão os nomes deles. Senhor, tu és a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és a garantia do meu futuro. As divisas cairão para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor que me escolhem. Até mesmo de noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. O meu corpo também repousará seguro, porque tu não me abandonarás do sol, nem permitirás que o teu santo nem permitirá que o teu nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer o caminho da vida e alegrará na tua presença eternos prazeres à tua direita. Amém? Glória a Deus. Diante dessa palavra, nós vemos aqui o Senhor trazendo para nós uma reflexão, né, sobre o proteger, né? Aqui ele diz: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. E eu vejo que Deus, ele quer que nós nos posicionamos diante dele, confiando literalmente no refúgio dele, confiando literalmente que ele é o nosso esconderijo. E como nunca, esse é o tempo de nós nos escondermos diante do Senhor. Esse é o tempo de nós repousarmos diante dele. É o tempo de nós entrarmos para o lugar do descanso do nosso Pai amado, confiando que ele nos esconderá e nos livrará de todo o ataque do adversário. E nós sabemos que esse tempo
o adversário da nossa alma, ele quer nos paralisar, ele quer nos neutralizar. Mas nós, como filhos amados, que reconhecemos a soberania do nosso Deus, nós decidimos refugiar no Senhor. Nós decidimos nos esconder em Deus. Nós decidimos fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Nós decidimos nos posicionar, mesmo que a posição que Ele queira de nós confronte o nosso eu, confronte a nossa carne. E é sobre isso, Deus quer confrontar a nossa carne, Deus quer confrontar o nosso eu. Deus quer nos ajustar à forma dele, não à nossa forma. Porque muitas vezes na nossa caminhada nós queremos nos ajustar dentro daquilo que nós queremos, dentro daquilo que nós pensamos, dentro daquilo que nós achamos. Mas o Senhor, dentro desse tempo, ele nos ajusta dentro da forma dele, dentro do jeito dele, dentro do querer dele. Recandará e xeriandará manácia. E eu quero dizer a vocês, decanta lá, manácia, erianda lá, baixai. Andar dentro da forma de Deus não é para qualquer um. Dará, baixere, candará, manai. Por isso a Bíblia diz que muitos são os chamados, mas pouquíssimos são os escolhidos. Porque poucos se submetem a andar na obediência de Deus. Poucos se submetem a se colocar na brecha para viver as suas promessas. Poucos são aqueles que se posicionam. Poucos são aqueles que se colocam diante de Deus. Cole canchore canaracere candará balachere candalá balachere candará manácia, para viver as suas promessas. Ei, escute, o adversário da minha alma e o adversário da tua alma sempre nos quer nos levar por um caminho mais fácil. Mas escute, caminhar com Deus é desafiador. E candere barrachoreandere cai. Porque Deus, ere candará balachere menécia, ele não pensa como o homem pensa. O Senhor, ele anda na contramão desse mundo e das coisas deste mundo. Deus anda na contramão das coisas dessa terra. E eu quero dizer para você, dará mandiocamanaya subidere mandiocamanássia. Deus quer te elevar de nível, Deus quer te elevar de posição. Deus quer te elevar a crescer, Deus quer te elevar a conquistar. Deus quer te elevar a viver as promessas e as plenitudes dele. Mas para isso é necessário que você abra mão de algumas coisas na tua caminhada. Eu não sei o que tu precisa abrir mão dentro desse tempo. Eu não conheço o teu íntimo, eu não sei das tuas lutas, eu não sei das tuas guerras, eu não sei daquilo que tu tem depositado diante de Deus. Eu não sei, eu não conheço. Mas eu quero te convidar, a se dispor a fazer a vontade de Deus. É como sempre o Senhor fala para mim, o Senhor não procura os perfeitos, mas o Senhor procura os disponíveis. O Senhor procura as pessoas que estão disponíveis a servir a Ele em corpo, alma, em espírito e em verdade, em um alinhamento com o céu. Deus está buscando as pessoas que estão disponíveis para o adorar, porque aqui o Senhor fala, protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Você tem refugiado em Deus nesse dia da angústia? O Senhor me mostrava que há muitas pessoas que hoje estão angustiadas porque elas estão vivendo exatamente não aquilo que elas queriam, mas elas estão decidindo a caminhar na verdade. E caminhar na verdade é abrir mão de si mesmo, é abrir mão das suas próprias vontades. Caminhar na verdade é dizer, Senhor, mesmo que eu não entendo, mas eu decido, eu me posiciono, eu vivo aquilo que a palavra diz que é para mim viver. Por mais que a minha vontade é fazer tudo ao contrário daquilo que o Senhor está me determinando. Mas eu fico com a obediência. Então, isso é se refugiar em Deus. Isso é se esconder em Deus. Isso é se resguardar no Senhor. Isso é se posicionar diante do Deus Altíssimo e do Deus Todo-Poderoso. Então, eu digo para vocês, se posicione, se posicione, se posicione. Se coloque num lugar de segurança em Deus. E dentro desse tempo agora, qual nós estamos vivendo, o Senhor, ele procura verdadeiros adoradores, homens e mulheres que se disponham, né, a viver aquilo que a palavra diz, né, se coloque na presença de Deus, verdadeiramente, né, e Deus está nos procurando, Ele está nos procurando em meio à guerra, em meio à tempestade. Ele está de olho em nós e dizendo assim, eu estou procurando o verdadeiro adorador. Eu estou procurando aquele que está me buscando em espírito e em verdade. Gente, eu sou apaixonada na história de Davi.
né? Eu tenho meditado na história de Davi e eu tenho visto quanto a graça e o favor de Deus alcançou Davi, né? Davi diz, eu fui concebida em pecado no ventre da minha mãe. Eu me identifico muito com a história de Davi, porque como eu falei para algumas pessoas, eu fui fruto de uma traição, eu fui fruto de um pecado e realmente eu fui concebida no ventre da minha mãe, no pecado, né? Então assim, mas Deus viu graça em mim, sabe o que eu tenho entendido dentro desse tempo, dentro de tudo aquilo que eu tenho vivido, dentro de tudo aquilo que eu tenho passado, que Deus ama os rejeitados, né? Os rejeitados, eles são amados pelo Senhor. Os rejeitados, eles são escolhidos por Deus. Então, se você é um homem que se sente rejeitado, foi rejeitado pela sua família, pela sua casa, pelos seus, ei, se sinta amado por Deus, porque Deus ama essa galera, Deus ama esse povo e eu me enquadro nessa galera, porque eu fui sim, eu tinha tudo para não ser ninguém nessa terra, eu tinha tudo para viver a maior desgraça e as maiores desonras para todos à minha volta, mas eu decidi caminhar com Jesus. Eu abri mão dos prazeres da minha carne, eu abri mão dos prazeres dessa vida para viver a vida de Cristo, para viver a vontade de Deus, né? E o Senhor me deu graça, o Senhor o Senhor viu em mim uma força de vontade. E é isso que Deus está buscando em você, a sua força de vontade. Deus está buscando em você um coração sincero que se apresenta diante dele e diz, Deus, eu não sei, mas eu estou disposto a aprender. Pai, eu não sei, mas eu quero fazer, Senhor. Jesus, me direciona, me ajuda, levanta alguém para me ajudar. Pai, segura na minha mão. É isso que Deus procura de nós. Davi, ele tinha todas as características de um homem para ser um homem, né, pior do que ele foi. Mas o Senhor viu graça em Davi, né? O Salmo 51 fala sobre o quê? Sobre nós reconhecer os nossos erros, né? Ele fala, sonda-me um coração mau, né? Então que nós possamos nos posicionar diante de Deus, que o Senhor possa sondar a dureza do nosso coração. E o Senhor sempre vai nos mostrar algo em nós que precisamos mudar. Gente, eu faço parte de uma tribo, e a tribo que eu faço parte, da minha identidade profética, eu sou da tribo de Zacá. Eu sou uma pessoa que sofro muito. Eu falo que as pessoas de Zacá, o povo aí que é nascido do dia 21 de maio, aliás, do dia 21 de abril a 21 de maio, você faz parte dessa tribo. E você dessa tribo, você sofre muito com as suas emoções. Você sofre muito com os seus sentimentos. Por quê? Porque essa tribo, ela faz parte de um povo que identifica as coisas no ar. Vou dar um exemplo. Você chegou em um lugar e nesse lugar aonde você chegou, tem alguém passando por dificuldade, tem alguém falando mal daquela pessoa. Quando você chega no ambiente, você sente aquele clima pesado, você sente aquele clima desagradável, você sente tudo isso. Por quê? Porque o povo da tribo de Zacá, ele é o povo que define os tempos e as estações. É o povo que traz o discernimento daquilo que está acontecendo. Então, dentro de tudo isso, antes de eu descobrir a minha identidade profética, eu sofria muito mais. Hoje eu já sei identificar algumas coisas. Não vou dizer que eu não sofro, sofro sim. Há coisas que Deus me mostra, que eu sinto, que eu identifico. E que o Senhor me traz, assim, aquele nível de angústia, de preocupação que eu perco o sono. Você tem noção, essas noites para trás, eu passei 2 noites acordada, preocupada com uma situação. E o Senhor me deixa, às vezes, angustiada, e eu falo que é Ele que deixa, Ele que permite, para que eu vá para o joelho, para que eu vá orar, para que eu vá buscar discernimento daquilo que está acontecendo. Por quê, gente? Por que eu estou falando isso? Se você está passando por um processo de angústia, de aflição, de preocupação, sem saber o que está acontecendo, eu quero dizer algo para você: se refugia em Jesus. Vai para o joelho, vai orar, viu? Vai orar, conversa com Deus. Mas nós, mulheres, principalmente nós, mulheres, nós temos um defeito muito grande, porque quando nós estamos nesse lugar de angústia, de aflição, a gente quer desabafar. E a gente acha que o desabafo é aquilo que vai nos curar. O desabafo, ele cura sim, quando você conversa com as pessoas corretas.
entendeu? Eu digo que todos nós precisamos ter alguém da nossa confiança. Todos nós precisamos ter alguém que a gente abre o nosso coração, que a gente conta as nossas dores, que a gente conta as nossas mazelas, que a gente conta os nossos erros. Nós precisamos ter essa pessoa. Por quê? Para que nós possamos ser mentoreados por essas pessoas, né? E eu falo sempre para as pessoas, você não pode caminhar sozinho, porque se você caminha sozinho, você carrega aquele peso para sua vida e vai chegar uma hora que vai pesar tanto e você não vai dar conta, você vai cair, você vai prostrar. Então você precisa ter alguém para você dividir o peso da guerra. E eu falo a vocês, selecione essas pessoas. Selecione essas pessoas para você abrir o seu coração. Selecione essas pessoas para você expor essas situações. Porque quando você conversa com a pessoa certa e a pessoa abre o coração e te explica e deixa ser usado pelo céu para te mentorear e para te ensinar. Ei, escute, a sua vida muda, a sua casa muda, as coisas entram no eixo e você começa a viver a plenitude do grande eu sou, né? Então, assim, dentro desse tempo, o inimigo quer confundir a nossa mente, o inimigo quer confundir o nosso coração, mas que nós permanecermos firmes dentro daquilo que Deus tem para nós, né? Refugiando em Deus, nos repousando no Senhor, confiando nele, acreditando nele. Porque Deus é isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você. E nós estamos numa campanha destronando o orgulho, né? E qual é o orgulho na sua vida que precisa ser quebrado? Você já perguntou para Deus? Deus, qual é o orgulho que precisa ser quebrado na minha vida? O que o Senhor quer deslacerar na minha vida? O que o Senhor quer me mostrar que eu estou errado, que eu estou errado? O que o Senhor quer com tudo isso? Porque às vezes o Senhor permite a crise financeira chegar na nossa vida para quebrar o nosso orgulho. Você sabia disso? Você sabia? Que se tem algo que nos confronta de uma forma terrível, é a vida financeira? Porque é muito ruim depender dos outros. É muito ruim você viver na dependência dos outros. É muito ruim, isso é muito desgastante, isso é doloroso, isso é humilhante. Isso é humilhante. Isso não é bom, né? Mas o Senhor permite que nós passamos por algum vento para testar o nosso caráter. E muitas vezes o Senhor permite algumas coisas acontecer para nos mostrar que nós somos assim. Entendeu? Que nós somos dessa forma. Eu quero contar algo para vocês aqui que aconteceu há algum tempo atrás. Já tem um bom tempo já isso. Uma pessoa que eu amo muito, da minha confiança, pessoa do meu coração. Uma filha minha que eu amo demais. Não vou dar muito spoiler porque todo mundo vai saber quem é, então não vou falar. E aí a gente convidei essa pessoa para fazer uma viagem. Ganhei uma viagem para Caldas e aí eu queria levar essa pessoa. E essa pessoa estava sem trabalhar e essa pessoa, né, queria aproveitar, levar aquela pessoa para estar comigo naquele lugar. E aí aquela pessoa virou para mim e falou assim: eu não vou, pastor, eu não quero ir, não vou. Eu não tô tendo dinheiro, tô sem trabalhar, eu não vou. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim: você lançou o convite e se ela for, né, eu vou surpreender ela e você vai honrar a vida dela. Falei: amém, Jesus. Falei: Deus, não tô tendo nem pra mim, como assim? E aí o Senhor falou assim pra mim: você vai dar um valor X na mão dela e vai mostrar pra ela que ela é amada, que ela é cuidada pelo Senhor. E aí eu peguei, fiz o convite, chamei, insisti, implorei, falei: vamos, tem vaga no meu carro, né? Deixei a vaga, tudo bonitinho, né? Organizei pra ir. A pessoa não quis ir, né? A pessoa falou: não vou, não gosto de andar sem dinheiro, isso é um problema meu, eu não vou. E naquele momento eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei muito triste porque eu sabia o que Deus tinha mandado eu fazer, né? E aí o Senhor pegou e falou assim pra mim: sabe por que eu permiti que você visse isso, que você visse essa situação? Pra me te mostrar o nível do orgulho das pessoas. Porque o orgulho, ele é algo que fica interno, ele é algo que fica aqui dentro, entendeu? E tem pessoas que não deixam que o céu elimine. Aí tem pessoas que possam pensar assim: mas isso é ser folgado. Como é que eu vou fazer uma viagem sem ter dinheiro, sem... Não, escute, isso não é ser folgado. Isso é deixar o céu cuidar de você.
Se você receber um convite, se você receber uma palavra, vamos, eu estou com você. O que você precisar, eu vou te ajudar, eu vou trazer para você. Gente, e você não quiser, isso é um nível de orgulho. Por quê? Porque você está confiando na força do seu braço, você está confiando no que é seu. Entendeu? E você não está deixando que o céu te mime. Eu cheguei para um filho meu espiritual um dia e falei assim, você é orgulhoso. Deixa Deus cuidar de você. Essas coisas para você é humilhação, mas pro céu isso é Deus cuidando de você. É Deus dizendo, ei, não se preocupe, eu vou cuidar, eu vou te mimar. Porque quando nós estamos passando por uma necessidade que Deus envia alguém, libera algo na nossa vida, isso é mimo de Deus. Pois é, Leandra. Isso é orgulho, minha filha. Peça pro céu quebrar isso na sua vida. Isso é orgulho. Né? Eu confio só naquilo que eu tenho. Eu confio só no dinheiro que eu tenho. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou... Não, isso é orgulho. Tem hora que Deus quer usar as pessoas para nos abençoar. E muitas vezes, quando nós somos orgulhosos, sabe o que acontece, gente? Nós travamos a bênção do nosso irmão. Porque quando essa pessoa negou aquilo que eu ia fazer para ela, ela não travou a bênção dela, ela travou a minha bênção. Entendeu? Porque a Bíblia diz que abençoado é aquele que dá e não aquele que recebe. Entendeu? Então na hora eu fiquei muito triste porque eu sabia o que Deus estava falando comigo. E eu sabia que através daquela bênção Deus ia destravar algo na minha vida. Entendeu? Só que aí o Senhor me deu outra direção e eu chamei outra pessoa. Né? O Senhor falou assim, aquela não quis, então tu chama essa. Eu falei, então tá bom. E eu fui lá e falei, fulano, você quer ir mais eu? Vamos. No meu carro tem a vaga, dá para levar a sua filha. Vamos, a gente ganhou tudo lá. Né? Então, vai ser um tempo bom para nós. Você quer ir? Na hora, ela não pensou duas vezes. Eu não tenho dinheiro não, pastora. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou sim com a senhora. Vou sim, tô pronta. Vou arrumar as coisas e a gente vai. E ali o Senhor me mostrou o nível, a diferença de um orgulho para outro. Entendeu? E ali eu comecei a observar as coisas com mais zelo. Entendeu? Eu observei, né? E comecei a observar que existem fases que eu e você passa que o Senhor está testando o nível de orgulho nosso. Entendeu? Então, há provações que nós passamos que o Senhor está querendo nos alinhar e nos ajustar. Entendeu? Então, se você está passando por algum problema financeiro, alguma dificuldade financeira, e chega alguém querendo te proporcionar algumas coisas, que seja um lanche. Olha, vamos ali no Pit Dog, vamos ali tomar comer um x-salada. Ah, não vou não, tô assim meio, né? Não, preocupa não, vou pagar pra você. Deixa, agradece aquela pessoa, entendeu? Faz uma oração por ela. Você não tem como pagar de outra forma? Chega ali e fala, olha, eu quero abençoar essa oferta que você está fazendo na minha vida. Que o céu te retribua de uma maneira soberana, de uma maneira gloriosa. Entendeu? Então Deus, Ele às vezes permite essas coisas para quebrar essas estruturas dentro de nós, né? E assim, eu sofri muito, gente. Eu passei um deserto na minha vida. Eu passei um deserto tão grande na minha vida que eu falo que foi um dos desertos mais difíceis que eu passei. Eu estava grávida do Mateus. Né? Eu estava grávida, meu marido ficou desempregado, eu fiquei desempregada, a gente morava de aluguel, né? E eu chegou o dia de eu sair para fazer unha para os outros. Eu fazia unha lá no salão da Cíntia, mas da Ana Paula. E chegou o dia de eu sair de casa e eu deixar arroz com salsicha para os meus filhos. Outro dia eu saía, deixava arroz branco com um ovo para eles dividir. Entendeu? Então, tipo assim, eu já passei muita escassez financeira. Muita mesmo. E eu chegava naquele lugar, eu botava 10 reais de gasolina no carro que a gente tinha. E quantas vezes essa gasolina desse carro acabou comigo na beira da BR, né? Quantas vezes essa gasolina acabou. E eu olhava e falava assim, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Entendeu? Então eu passei por muito processo de muita luta financeira.
E o Senhor, ele permitia que algumas pessoas me ajudassem. Porque Deus sabia o nível do orgulho que eu tinha. Deus sabia o nível do orgulho que estava dentro do meu coração. Que eu queria bancar as pessoas. Porque o povo da minha tribo, eles são muito... Como é que eu falo? Eles são abençoador. O povo da minha tribo é abençoador. O povo de Zacá, eles gostam de abençoar os outros, eles gostam de dar presente. Quando eles têm, eles são mão aberta. E eu sempre fui muito mão aberta, eu sempre abençoei as pessoas que andavam comigo, eu sempre ajudei as pessoas que andavam comigo. É tipo assim, se você fosse... Quem anda perto de mim sabe disso. Se a gente vai lanchar num lugar e se eu tenho dinheiro, eu não deixo ninguém pagar, eu pago o lanche, entendeu? Agora, se eu não tenho, eu não tenho. Agora, se eu tenho, eu tenho. Entendeu? Então, assim, eu sou muito de liberar, entendeu? Eu sou muito aberta a isso. E aí o Senhor começou a me tratar, o Senhor começou a me mostrar que não era só eu cuidar das pessoas, Ele também queria cuidar de mim, entendeu? E tempo, a Bíblia não diz que há tempo determinado para todas essas coisas? Talvez o tempo que você está hoje é de você ser cuidado, entendeu? E ser cuidado pelo céu não é fácil, gente. Gente, ser cuidado pelo céu não é coisa fácil. Porque Deus trabalha no tempo dele, na hora dele. Sabe como que Deus tratava comigo? O arroz da lata acabava. E eu falava, meu Deus, o arroz da lata acabou. Maurício do céu, o que nós vamos fazer? Meu Deus, toca no coração de alguém para dar uma cesta para nós. Porque como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos comer e tal? E aí eu ligava para minha mãe. Minha mãe era meu porto seguro. E aí eu ligava pra mãe do céu, aqui acabou o arroz, aqui acabou isso, aqui acabou aquilo. E minha mãe falava, minha filha, pega teus trem e vem-te embora. Vê se vocês vêm embora daí pra cá, pra Miranorte, porque aqui vocês vão viver, aqui o que nós comer vocês comem. Aqui tem muita família, vai pra casa de um, vai pra casa de outro, até o Maurício arrumar um trabalho, aqui vocês não vão passar baixo não. E eu falava, tá repreendido. Falei, vou não, mãe, pra eu não vou não, mãe. Mãe, eu não vou pra aí, eu não quero ir pra aí, eu não quero ir pra aí. Até que um dia, eu não tinha mais o que fazer, entendeu? Porque eu morava de favor numa salinha. Eu não tinha mais opção, a barriga crescendo, enjoando. Eu falo que do Mateus eu não sonhei com nada, né? Na realidade, meu nível de sofrimento foi tão grande naquela gestação que eu nem queria a criança. Essa é a verdade. Eu nem queria, porque o nível do sofrimento era muito grande. Por isso que hoje, quando eu vejo uma buchudinha passando necessidade, eu faço das tripas coração para me ajudar aquela pessoa, porque eu sei o que é engravidar e você não ter o direito de escolher uma fralda para o seu filho. Por isso eu falo para Jesus que quando a minha filha tiver o neném dela, ou minha filha ou meu filho, quando eles tiverem, se eu tiver condição, eu vou levar eles na loja, vou falar assim, ó, tá aqui o dinheiro tem tanto aqui, se vira, compra o que vocês quiserem, entendeu? Eu quero proporcionar aos meus filhos, é algo comigo, porque eu não tive esse privilégio de nenhum dos meus filhos. Eu não tive o privilégio de comprar uma roupinha para os meus filhos. Eu não tive. Então, foi tudo ganhado. Hoje eu vejo, sim, o cuidado de Deus. Hoje eu vejo o zelo do Senhor. Hoje eu consigo ver que Deus estava quebrando o meu orgulho. Eu vejo que hoje o Senhor estava... Hoje eu consigo enxergar que era um tratar de Deus para a minha vida. Eu consigo enxergar isso. Hoje eu consigo enxergar isso. Mas naquele tempo eu sofri demais. Tá doido. Eu não aceitava. Eu falava, gente, eu trabalhava, eu ganhava bem, por que eu tô passando por esse deserto? Ai, pastor Daniel mas Judá, Isacar e Zebulon andam junto. As características são muito parecidas, né? Isacar, Zebulon e Judá. Tem umas características, assim, muito fortes, né? Então, eu naquele tempo, eu entrei em desespero, né? E é um processo, gente. E eu falo para vocês, nós temos processos a passar e esses processos Deus não vai nos livrar. E tem pessoas que o processo é curto e tem outros que o processo é longo, entendeu? E o processo ele só se torna longo quando você não identifica o problema e você não deixa Deus tratar, entendeu? Quando você identifica o problema e você não deixa Deus tratar, aí ele vai ficar longo.
Então, por isso o Senhor te colocou no meu coração hoje. Deixa o céu mimar você e quebra essa raiz de orgulho aí. Fala, Deus, ó, não vou me preocupar, vou fazer o que for preciso. Eu vou fazer o que for preciso. Mas eu não vou arrancar os cabelos da minha cabeça, eu não vou descabelar, eu não vou recuar na chamada e eu vou deixar o Senhor fazer na minha vida. E eu quero dizer algo para vocês que são pastores que estão aqui. O Senhor vai permitir alguns desertos na sua vida para você aprender a pedir. Agora acabou com tudo, né, gente? Porque quem não aceita o presente do outro, como é que vai aceitar pedir? Como que vai pedir? Me fala. Como que vai pedir? Se você não aceita que os outros te dão, como que você vai abrir a boca para pedir? Gente, eu não acabei de dizer para vocês que Deus anda na contramão do mundo. Gente, eu por muito tempo no meu ministério eu caminhei pedindo. Até um ponto que eu disse para Deus, Deus, pelo amor de Deus, me tira dessa humilhação, que eu não aguento mais essa humilhação. Não, e o Senhor me colocava para pedir gasolina, entendeu? O Senhor me colocava para pedir prestação do carro, meu carro estava atrasado. Gente, é o seguinte, se Deus tocar no seu coração, libera uma oferta na minha vida, eu preciso pagar a prestação do meu carro. E eu pedia, e eu tenho certeza que muitos que estão aqui receberam essa mensagem. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui falam assim, gente, mas essa pastora só veio de pedir dinheiro para os outros. Eu tenho certeza que vocês pensou. Você podia não ter falado, mas que vocês pensou. Mas o Senhor me coloca, aquilo ali o Senhor confrontava o meu eu, e vocês não têm noção como eu chorava aos pés de Jesus, dizia assim, Senhor, não aguento essa humilhação, que humilhação, Senhor. E eu começava a chorar e falar para Deus, que humilhação. E quantas vezes eu falava para Maurício aqui dentro dessa casa, eu pulava aqui dentro dessa casa e falava assim, eu saio dessa humilhação em nome de Jesus. Eu sou uma mulher nova, eu sou inteligente, eu vou caçar uma trouxa de roupa para me lavar, eu vou trabalhar fora, eu não preciso dessa humilhação. E eu começava a falar isso para Deus. E quanto mais eu falava, mais Deus me deixava na prova. Mais Ele me deixava na prova. E aí, quanto mais eu falava, mais Deus levantava a gente para me abençoar, gente. Você tem noção? Pastora, eu vou mandar o Pix para a senhora aí agora. Me manda aí, pastora, o seu Pix. Eu vou abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E as pessoas oravam ainda por mim. Tinha gente que me mandava oferta e ainda orava pela minha vida. Eu falava, meu Deus, o que é isso, Senhor? Eu não quero pedir, eu não quero receber nada dos outros. E como assim, Jesus? Aí eu falava assim, Deus, que o povo oferte na igreja, né? Tipo assim, Deus levanta as pessoas para ofertar lá no altar da igreja, porque dali eu posso tirar o meu sustento e eu não preciso cair na humilhação. Olha o nível de orgulho da gente, né? Porque assim, eu não queria me expor, essa é a verdade, eu não queria me expor, né? E o Maurício, então, ele falava, tá repreendido eu pedir alguma coisa pros outros. Eu morro, mas não peço. Eu falava pra ele, Maurício, Deus quer te mostrar que Ele quer nos mostrar que nós estamos dependendo dele e que se nós cuidamos de um povo, nós temos que contar a nossa necessidade pro povo. Nós temos que abrir nosso coração, nós temos que falar. E aí ele fala, não, mas eu não concordo com isso, não. Não. E eu queria que Deus trouxesse a oferta lá no altar da igreja, né? Bem, tocasse no coração do povo pra eles ofertar lá na igreja. Pra mim, resolver minha vida e ficar caladinho, não precisar me expor de ninguém. Mas eu digo a vocês, eu caminhei acho que uns 2 anos. 2 anos, gente, 2 anos. Eu saí dessa prova agora. Tem pouco tempo. Que eu saí dessa prova de estar pedindo as coisas aos outros. Entendeu? E o Senhor trabalhou isso em mim. Hoje eu não sofro calada não, minha irmã. Hoje eu não sofro não. Hoje eu não sou folgada. Arrebentou um chinelo, eu tenho que pedir dinheiro aos outros, né? Não, isso não. Mas se Deus falar para pedir, peço na hora, sem problema, sem dificuldade. Abençoa quem quiser abençoar. Ajuda quem quiser abençoar. Entendeu? Mas eu peço, sabe por quê? Porque Deus me ensinou que você não pedir, você não se expressar é uma característica de orgulho. É uma característica de soberba. Eu quero, Senhor. Eu quero resolver meu problema aqui caladinho, não quero me expor de jeito nenhum. É uma característica de orgulho. O seu irmão pode expor o problema dele, mas você não pode, porque você é melhor do que todo mundo.
Entendeu? Você é super-herói, você é o que resolve tudo, você é aqui quebra tudo e faz tudo acontecer. Entendeu? Então Deus, às vezes, Ele permite essas provações da nossa vida para confrontar com o nosso caráter, para confrontar com o nosso eu. Então, se deixa ser cuidados pelo Senhor. Fala pro Senhor, fala: Senhor, o Senhor conhece a raiz do meu coração, o Senhor sabe que eu sempre me virei sozinho, o Senhor sabe que a minha casa depende de mim, os meus filhos dependem de mim. A minha vida aqui, no natural, ela depende muito de mim, Senhor. Mas eu quero ser tratado pelo Senhor, eu quero ser cuidado pelo Senhor. E se eu estou errando, quais são as raízes de orgulho que me prende? Quais são as raízes de orgulho que não me deixa romper, que não me deixa caminhar? Qual foi o meu nível de deslealdade para que eu não pudesse romper na minha vida financeira, né? E às vezes a gente acha que vida financeira, não é vida financeira, então não tem nada a ver com orgulho. Tem sim, vida financeira tem tudo a ver com orgulho. Tem sim, tem tudo a ver. Se eu sou orgulhoso financeiramente, não me deixo ser tratado pelo céu, Deus vai fechar as portas para mim, para mostrar para mim que Ele é o Deus da minha vida e que quem governa a minha vida é Ele. E Ele vai fechar as portas. Ele vai travar de tudo quanto é lado. E você vai se ver sem saída. Entendeu? Então, quando você se deixa ser moldado e alinhado e ajustado pelo Senhor, o Senhor vai encaixando as coisas. O Senhor vai colocando as coisas em ordem. E a gente está passando por um processo na nossa igreja que eu tenho visto. Eu tenho orado pedindo a Deus estratégia, né? Porque a gente tem passado por um processo que as pessoas da nossa igreja, a igreja é próspera. A minha vida é próspera. Eu sou próspera, né? Eu sou muito próspera, né? Eu vivo a prosperidade do Senhor, né? Eu vivo isso. Mas porque eu passei por esses processos que eu tô falando para vocês. Eu passei por não ter gasolina, entendeu? Por o carro parar na estrada e a pessoa parar para fazer: você quer que eu vou lá comprar gasolina? Eu falava: comprar com o quê, meu irmão? Que eu não tenho nem dinheiro. Entendeu? Então, tipo assim, eu já passei por tanta coisa, né? E de chegar no posto e colocar R$5 de gasolina. Colocar 1 litro de gasolina. Já passei por isso. O Mauro já chegou no posto, nós contando as moedinhas, assim, ó, as moedinhas, centavinho, contando as moedinhas pra botar. Entendeu? Então, já passei por muitas coisas, muitas dificuldades, né? Então, assim, e tenho deixado Deus tratar a minha vida. Deus quebrar o meu orgulho, né? Deus quebrar o meu eu, né? Você não tem noção quando as pessoas vêm me honrar, me ajudar. Vou dar um exemplo. Igual as meninas, sempre as meninas estão aqui em casa, né? Sempre a Michelle vem, passa uma roupa pra mim, cuida da minha casa, né? E quando eu não tenho nada pra dar pra elas, igual a Ellie também sempre tá aqui me ajudando, e eu não tenho nada pra dar pra elas, eu fico super sem graça, entendeu? Aquilo dentro de mim me corrói, né? E é sempre como a Michelle fala, né? A Michelle fala pra mim: pastora, eu não faço nada pra senhora me pagar. E a irmã também é orgulhosa, né? A irmã é terrível. E aí a irmã fala: não quero seu dinheiro, não, eu tô honrando a senhora. Eu falo: não, mas você tá aqui, você precisa. Então, isso também me constrange, né? De eu não poder dar para elas. Mas eu entendo que elas estão plantando, elas estão semeando e elas vão colher em uma medida abundante. Entendeu? Então, nós precisamos entender e aceitar esse trabalhar. É um nível de honra, né? E quem honra é honrado. Quem honra vai sempre ser honrado pelo céu. E quem se deixa ser honrado vai ser mais honrado ainda. Então, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Então, se você tem essa raiz de orgulho aí, que você quer resolver tudo, mas não quer que Deus resolva para você, se prepara que Deus vai te quebrar, né? E lá na nossa igreja eu vejo que Deus está tratando com o povo. Eu vejo. Deus está tratando com o povo. Nessa área. Se você conversa com um, tá todo mundo dentro de um barco só. Entendeu? Então, esse foi o código que Deus deixou para mim. Que nós nos deixamos ser humilhados. Que nós abrimos o nosso coração e nos deixamos ser humilhados. Deus me livre de eu pegar uma cesta básica, gente. Eu morri de vergonha. É tanto que lá na nossa igreja a gente doa a cesta básica, né? E eu falo para as meninas, eu falo: ó, pelo amor de Deus, não filma a cara de ninguém, não é para filmar ninguém pegando cesta básica.
tá repreendido. Porque eu acho isso uma humilhação, né? Além de você estar passando na prova, passando pela humilhação de estar pegando cesta básica, você ainda tem que filmar a sua cara para você ganhar uma cesta, tá repreendido. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Então eu não concordo com isso. A gente tem as pessoas que que abençoam a igreja com as cestas, né? Então, e essas pessoas, às vezes, elas querem que a gente, né, filme entregando as cestas. Aí eu falo para as meninas, falo assim, ó, vocês filmam só daqui para baixo, assim, ó. Só pegando a cesta, mostra só a mão pegando a cesta. Não precisa filmar, a cara tá repreendido. Porque o processo já é humilhante, né? O processo já é desafiador. Ainda mais você ter que filmar, tá repreendido, né? Então, assim, gente, que nós possamos deixar que Deus cuide de nós, que nós possamos deixar que o céu zele de nós. E vocês podem ter certeza, se vocês caminham na lealdade, se vocês caminham na humildade, se vocês caminham na simplicidade, se vocês têm deixado Deus trabalhar na vida de vocês, Deus vai honrar vocês. Viu? Se vocês é dizimista, se vocês é ofertante, se vocês é primiciante, se vocês têm se posicionado e se colocado na brecha, vocês podem ter certeza que Jesus vai abençoar a vida de vocês. Viu? Essa prova vai chegar ao fim, esse deserto vai passar e vai chegar as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? Então se deixem ser tratados pelo Senhor. Viu? Você receber uma oferta de alguém, você receber um presente de alguém, é mimo de Deus, tá? Eu vivo sendo mimada. Hoje eu vivo sendo mimada. Eu vivo sendo mimada por Deus. As pessoas chegam em mim e falam, pastora, eu senti de Deus te dar isso. Vou até mostrar pra vocês que eu ganhei esses dias. Eu cheguei lá na igreja, uma irmãzinha que eu oro por telefone. Eu oro por ela. E ela chegou em mim e falou assim, chegou e trouxe pra mim. Olha aqui. Ela chegou e trouxe essas 2 toalhinhas. Olha que gracinha. Com o meu nome, pastora Daiele. E ela chegou e trouxe esse mimo. Isso aqui é mimo. Isso aqui eu vejo Deus me mimando. Olha aqui. Marca da aliança. Gracinha. Isso aqui é o trabalho dela. Você sabia, gente? Eu queria explicar algo pra vocês aqui. Ontem eu falei pra vocês sobre primícia, né? Ontem é Rosh Kodesh, né? Nós estamos dentro de uma janela muito profética. E eu tenho aprendido que primícia é aquilo que você dá de melhor. Sabia? Primícia é o seu dia de trabalho. Vou dar um exemplo. Essa irmã, ela trabalha com isso aqui. Entendeu? Esse é o trabalho dela. Ela trabalha com isso. O que ela fez? Ela primiciou na minha vida. Ela deu essas 2 toalhinhas e essa aqui foi a primícia dela. Entendeu? Então eu orei por ela e abençoei ela com uma primícia. Ela deu um dia de trabalho para mim. Ela deu algo de melhor que ela tinha. Vou dar um exemplo para você. Você não trabalha fora, você trabalha dentro de casa. Aliás, você é dona de casa, você é do lar. Você, né, não tem nenhuma fonte de renda. Mas, Senhor, eu queria tanto dar uma primícia. Eu queria tanto, Jesus, honrar os meus pastores. Eu queria dar a eles uma primícia. Você vai fazer o quê? Faz uma comida gostosa. Entendeu? Faz uma comida boa. Fala, olha, pastora, eu não tenho dinheiro, mas eu quero primiciar esse almoço na sua vida. A senhora vem aqui almoçar comigo, que é uma primícia. Pastora, eu fiz um bolo. Gente, eu não como bolo. Não tô comendo bolo. Não como nada que tem açúcar. Tô só ensinando vocês. E aí vocês fazem o quê? Vocês leva aquele bolo e fala, olha aqui, isso aqui é a minha primícia, pastor, é o que eu tenho. Então, primícia, ela não resume só em dinheiro, não, gente. Entendeu? Porque talvez você não tenha dinheiro, você nem trabalha fora, como é que você vai primiciar? Né? Mas é o seu dia de trabalho. Vou dar um exemplo, sou diarista. Vou dar um dia de faxina. Eu sou passadeira, vou dar uma passada de roupa para minha pastora. E aí eu vou abençoar a vida dela. Porque primícia você entrega na mão do seu sacerdote, tá? Dos seus sacerdotes. Então, primícia é para os pastores da igreja. Tanto que essa oferta é uma oferta especial para o pastor. Entendeu? É uma oferta que o pastor compra uma roupa, é uma oferta que o pastor compra um sapato, é uma oferta que o pastor vai jantar fora com a família. Essa é a oferta de primícia.
entendeu? Você oferta na vida do seu pastor. Então, primícia, ela não resume só no dinheiro, ela resume naquilo que você pode oferecer de melhor. É o primeiro, é o melhor, entendeu? Então, fica essa dica para vocês aí, para vocês não ficarem fora e ficarem se cobrando. Ah, meu Deus, o que tal. Não. Vou dar um exemplo. Meu marido lava carro. Mexe e vira, ele oferta uma lavada de carro. Entendeu? E é uma oferta na vida de alguém. Então, a gente precisa ter essa malícia de oferecer aquilo que de verdade é aquilo que a gente tem. Tá? E não se deixem cair no orgulho. Não se deixem. Saiam desse lugar. Se permitam ser cuidados e ser tratados pelo Senhor. Porque eu digo para vocês que Deus me tirou desse lugar. Hoje eu não tenho peso em relação a isso. Se eu precisar, vocês podem ter certeza que o celular de vocês vai fazer plit. Vocês olham lá, é eu pedindo. Vocês podem ter certeza que eu não vou ter medo de fazer isso. Entendeu? Por quê? Porque eu entendi que eu precisava ser tratada nisso e eu fui tratada. Fui tratada mesmo. O Senhor me tratou. Hoje, não tenho problema com isso, entendeu? Não quero ser folgada, né? Porque tem gente que é folgada, aí já vai para outro, aí já é outra história, outro negócio, né? Não é o que nós estamos tratando aqui. Que aí já é uma folga. Aí já não quer mais trabalhar e quer só viver às custas dos outros. Não é isso, né? Mas eu não tenho problema com me expor, me expressar. Não, porque eu entendo que a Bíblia diz, a palavra de Deus fala o quê? Que os humilhados serão exaltados. Então, quando eu me exponho, quando eu abro meu coração, quando eu chego, quando eu falo, eu tô me deixando ser humilhada e eu tenho certeza que o céu vai me recompensar, né? E é o que Deus tem feito nas nossas vidas, quando nós nos deixamos ser tratados por Ele. Amém, gente? Vocês entenderam? Essa palavra fez sentido para vocês? Quero ver aqui os comentários de vocês. Bora. Fala aí pra mim. Fez sentido para vocês? Fez sentido? Então, existem provações que é o céu nos tratando e nos ensinando e quebrando raízes de orgulho na nossa vida. Tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fez sentido então para vocês, né? Então, que vocês orem pedindo para Deus quebrar essa raiz de orgulho na sua vida. E que o Senhor traga tudo aquilo que vocês precisam. E que, como que eu quero cuidar das pessoas se eu não sou cuidado? Como é que eu vou entender desse mistério? Vou dar um exemplo. Se eu vejo alguém passando precisão, meu coração chega dói assim, sabe? Eu falo, nossa, eu tenho que levar alguma coisa para fulano, porque... E assim, o meu desejo não é nem de dar cesta básica. O meu desejo... Eu tenho um sonho, sabe qual é esse sonho? Não é doar a cesta básica, gente. Eu tenho um sonho da minha igreja ter, vamos supor, um caixa 2, e esse caixa 2, vamos supor, tem 10 mil todo mês lá. E esses 10 mil é para fazer tique alimentação. Não tem aquele cartãozinho alimentação? Meu sonho é fazer os cartãozinhos alimentação para os membros da igreja, aqueles que têm a baixa renda da igreja. E abençoar eles para eles ir no mercado e comprar carne, arroz, feijão, comprar do jeito que eles querem. Porque a cesta, você dá a cesta, você é só o grosso ali. Agora, quando você dá o dinheiro, a pessoa vai lá e ela compra, né, aquilo que ela quer. Ou se não, ter um mercadinho. Já pensou, gente? Que top! Nós ter um mercadinho com carne, arroz, feijão e você tem um limite que você compra lá dentro, né? Não, você tem R$300 para gastar aqui dentro. E aí você faz sua feira com aqueles R$300, vou dar um exemplo. Gente, olha que chique. Ah, eu quero isso pra minha vida. Eu quero isso como se diz, pro ministério, né? Nós poder abençoar as pessoas dessa forma. Vai ser tão bom. Aqueles que realmente precisam. E assim, você que tá passando por isso, lá na frente, você vai ser um mantedor desse mercadinho. Entendeu? Você vai aquele que vai trazer a mercadoria para dentro do mercadinho, né? Para abençoar as pessoas. Porque você entende muito bem disso. Então, hoje, eu tenho muita vontade de abençoar as pessoas, né? Não com cesta, mas com dinheiro mesmo, porque eu sei o que é isso. É tão ruim você ir no mercado e você ir com dinheiro contado e você não ter que pegar ali só o açúcar. Eu já cheguei, gente, para vocês entenderem o que eu passei. Na época, hoje um todinho é R$2,50, R$3, né? Um todinho. Mas na época que eu tava passando por essa prova, um todinho era R$1,50.
O Gustavinho falava pra mim assim, ele era pequeno, e ele falava, mãe, eu só queria um todinho. Mãe, compra um todinho pra mim. E eu ia pro mercado, com as moedinhas contadas. Eu olhava pro meu filho e eu dizia, filho, se nós comprar o todinho, nós não compramos o pacote de feijão. Então o pacote de feijão é melhor nós comprar. Por quê? Porque vai comer eu, você, o papai e a maninha. Então o feijão é melhor. E o todinho, quando a mamãe tiver dinheiro, a mamãe vai te dar uma caixa de todinho. Entendeu? Então assim, eu já passei por isso. E eu sei quanto isso dói. Eu sei o quanto isso é humilhante para nós. Eu entendo todos vocês que estão passando por essa situação. Mas essa situação, às vezes, na nossa vida, ela é necessária até mesmo para os nossos filhos. Porque nós, como os pais, nós não queremos deixar que os nossos filhos passem por provações. E não está errado nós querer dar o melhor para os nossos filhos. Mas, às vezes, essas necessidades ensinam os nossos filhos a olhar para o mundo de forma diferente. Entendeu, gente? Então eu passei por isso. Eu sei o quanto isso dói, eu sei quanto isso é humilhante, eu sei quanto a gente se sente um lixo e quanto a gente se sente impotente em meio a tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês que assim como eu venci, vocês vencerão. Entendeu? Assim como eu venci, vocês vão vencer também. Assim como eu passei por essas raízes de dificuldade, vocês também passarão e vocês vencerão. Esse lugar não é um lugar permanente. Viu? Esse lugar não é o seu lugar. Você tá nesse lugar só de passagem. Aí você tá só passando. Assim como eu passei. Entendeu? Hoje na minha casa, a gente não somos ricos não, gente, mas não falta o que comer, né? Graças a Deus o meu esposo hoje trabalha, né? Ele tem um trabalho e a gente consegue manter a nossa casa tranquila, né? A gente consegue comprar o que comer, a gente consegue. E a gente venceu essa raiz de dificuldade. A gente conseguiu vencer. E os nossos filhos são muito... O Gustavo, a Kevin. Mateus já veio numa maré mais boa. Mas os meus filhos, eles são muito compreensíveis. A minha filha casou. Eu não vejo a minha filha. Eu sei que ela tem passado por um processo difícil. Eu sei, porque, né, a gente conversa, ela fala. Mas ela entende que tudo é um processo. Mãe, é um processo que a gente precisa passar. E assim, é mais fácil quando você já viveu aquilo ali, né? Então, você que já foi criança, que já viu seus pais passar por uma dificuldade, seus pais venceram, você também vai vencer. E é só um processo que a gente tá passando, viu? Que a gente passa pra gente poder chegar em lugares altos. Então, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero orar pela vida financeira de vocês, viu? E que vocês possam quebrar essa raiz de orgulho aí, tá? Que vocês aceitem o céu mimar vocês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Espírito Santo de Deus. Eu quero louvar e quero agradecer ao Senhor por cada um dos seus filhos que estão aqui nessa live. Papai querido, eu peço ao Senhor, eu peço a Ti, Espírito de Deus, que o Senhor supra, Pai, a necessidade dos Teus filhos. E que o Senhor comece a quebrar essa fortaleza de orgulho sobre o coração dos Teus filhos. A qual eles dizem, eu não consigo aceitar nada dos outros, eu não consigo me expor para as pessoas. Pai, isso para mim é humilhação, Pai. Porque tem muitos que estão aqui nessa live que estão dizendo, Pai, mas isso para mim é humilhação. Eu contar a minha necessidade para os outros é humilhação, Pai. Pai, tem muitos aqui, Pai, que tem passado por esse vento, mas eu peço agora, Jesus, que esse vento se cesse, porque os Teus filhos se posicionarão, Pai, eles aceitarão, Jesus querido, o Teu zelo e o Teu cuidado, Pai querido, porque essa raiz vai ser quebrada, Pai, essa raiz de orgulho vai ser quebrada na vida deles, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor libere um anjo, Pai. Um anjo com a espada de raio, cortando e quebrando toda frequência de orgulho,
orgulho, toda raiz de Leviatã que tem se levantado contra a vida dessas pessoas, Pai, seja quebrado. Pai, em nome de Jesus, que toda frequência desse espírito, Pai, seja quebrado na vida do teu povo, que tudo aquilo que impede, Pai, que eles cresçam, que eles prosperem, que eles alcancem lugares altos. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que é o Senhor, que essas raízes sejam destruídas, Pai, pelo poder do teu nome, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus, quebra essas raízes e traga, Pai, traga prosperidade, porque nós somos um povo próspero, nós somos um povo, Pai, que nascemos para conquistar. Pai querido, do Egito nós já saímos, Pai, nós não pertencemos mais ao Egito, mas nós pertencemos, Pai, nós pertencemos ao campo da realeza de Deus, nós pertencemos, Pai, o lugar da dupla honra. E é nesse lugar que nós queremos estar. É nesse lugar que os nossos pés vão pisar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. É sobre esse lugar, Pai, que é o nosso lugar. E eu te peço, Espírito de Deus, eu clamo ao céu e eu exalto ao teu nome, Papai, que o Senhor manifeste a tua glória e que o Senhor manifeste o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus. E que toda raiz de pobreza, de miséria, de escassez seja quebrado agora por esse anjo em nome de Jesus, porque o anjo do Senhor, o Senhor deu autoridade a ele para cortar todas essas raízes, todos esses males, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua família, em nome de Jesus. O Senhor, Ele te levará a prosperar. O Senhor te levará a conquistar coisas maiores. Em nome de Jesus, você viverá na plenitude do Senhor. É o que eu declaro na sua vida. E que nesse tempo profético você se humilhe diante de Deus, rasgando o seu coração e confessando para Ele a raiz do seu orgulho. Amém. Beijo, beijo. Que Deus abençoe vocês. E se o céu permitir, amanhã estarei aqui no mesmo horário. Amém? E 3 horas da tarde tem oração. Nós estaremos lá na igreja orando. Para a glória de Deus. Beijo, beijo. Gente, hoje tem monte, tá? Esqueci de falar. Se não estiver chovendo, hoje a gente vai ter monte, tá? A gente vai subir pro monte, tá? Então se organiza para vocês irem, tá? Dá um jeitinho para vocês estar indo. Vai ser um tempo muito bom para nós. E vai ser maravilhoso. Tá bom? Beijo, beijo. Fica com Deus.